A história da produção no Brasil. O açúcar representou a primeira grande riqueza agrícola e industrial do Brasil, e durante muito tempo foi a base da economia colonial. O ciclo teve início quando a cana-de-açúcar foi simultaneamente introduzida em 3 capitanias: Pernambuco, Bahia e São Vicente. As plantações ocorriam no sistema de plantation, ou seja, eram grandes fazendas produtoras de um único produto. Sua produção era voltada para o comércio exterior e utilizava mão de obra escrava composta por indígenas e africanos. Atualmente, a produção da cana do Brasil é bem diferente. Em termos regionais, o Brasil apresenta 2 períodos distintos de safra, de setembro a março no norte e nordeste e de abril a novembro no centro-sul. Assim, o país produz etanol durante praticamente o ano todo. A figura representa a localização das usinas do país, com nítida concentração na zona da mata, na região nordeste, e no estado de São Paulo, na região sudeste. Em geral, as áreas de cultivo da cana-de-açúcar localizam-se no raio de 25 km das usinas, por motivos relacionados ao custo do transporte. Merece destaque o estado de São Paulo, que produz próximo de 60% de toda a cana, açúcar e etanol do país. O segundo maior produtor é o estado do Paraná, com 8% da cana moída no Brasil. A produção da cana pelo mundo. A cana-de-açúcar é uma das principais culturas do mundo, cultivada em mais de 100 países e representa uma importante fonte de mão de obra no meio rural desses países. Apesar dessa difusão mundial, cerca de 80% da produção do planeta estão concentrados em 10 países, como mostra na tabela. Observa-se que o Brasil e a Índia respondem, em conjunto, por mais da metade da cana produzida mundialmente. Tal fato assume especial relevância quando se consideram possíveis expansões da produção de cana, principalmente pela grande diferença de modelos de produção agrícola consagrados no Brasil, que estão concentrados em grandes produtores, e pela Índia, que são baseados em pequenos produtores. Apesar da importância econômica da cana-de-açúcar, sua cultura representa muito pouco em termos de ocupação diária, quando comparada àquelas dedicadas à produção de grãos. A área colhida da cana-de-açúcar no mundo foi de aproximadamente 20,4 milhões de hectares em 2006, enquanto que a área colhida de soja foi de 93 milhões de hectares. De milho correspondeu a 144,4 milhões de hectares e a área colhida de trigo foi de 216,1 milhões de hectares. No Brasil, a cana-de-açúcar é a terceira cultura temporária em termos de ocupação diária, bem atrás da soja e do milho. Crescimento da produção no Brasil e o Proálcool. O Proálcool, Programa Nacional do Álcool, consistiu em uma iniciativa do governo brasileiro de intensificar a produção de álcool combustível, etanol, para substituir a gasolina. Essa atitude teve como fator determinante a crise mundial do petróleo durante a década de 1970, pois o preço do produto estava muito elevado e passou a ter grande peso nas importações do país. Nesse sentido, em 1975, foi criado o Proálcool, sendo oferecidos vários incentivos fiscais e empréstimos bancários com juros abaixo da taxa de mercado para os produtores da cana-de-açúcar e para as indústrias automobilísticas que desenvolvessem carros movidos a álcool. Na primeira década, os resultados foram positivos, visto que os consumidores priorizavam os automóveis movidos a álcool, e em 1983, as vendas destes veículos dominaram o mercado brasileiro. Em 1991, aproximadamente 60% dos carros do país, cerca de 6 milhões, eram movidos por essa fonte de energia. Porém, apesar de substituir parcialmente o petróleo, o Programa Nacional do Álcool promoveu uma série de problemas: elevação da dívida pública em consequência dos benefícios concedidos, aumento dos latifúndios monocultores de cana-de-açúcar, elevação dos preços de alguns gêneros alimentícios, pois ocorreu a redução do cultivo de alimentos em substituição à cana-de-açúcar, entre outros. Para agravar ainda mais, durante a década de 1990, houve a redução do preço do barril de petróleo. Esse fato fez com que a diferença entre a gasolina e o álcool diminuísse. Os usineiros passaram a destinar a produção de açúcar para o mercado internacional, pois o mercado interno tornou-se menos lucrativo. Todos esses aspectos contribuíram para que os consumidores e fabricantes de veículos voltassem a priorizar automóveis movidos a gasolina. Com o sucesso dos veículos Flex Fuel, lançados no mercado nacional em 2003, a produção da cana-de-açúcar voltou a ter um crescimento acelerado, para atender o aumento da demanda de álcool hidratado, se aproximando de 520 milhões de toneladas em 2007.